Fala galera, então o terceiro episódio de The Last of Us acabou de chegar. É um episódio que ele tinha uma missão muito complicada de conseguir colocar os personagens rumo a essa vingança, tá? Porque, independente ou não, a questão toda de como se formou, principalmente a questão de Jackson e a questão do Tommy em Jackson e a questão da invasão de Jackson, ela não é só importante em relação às consequências que vão muito bem sendo colocadas em relação ao conselho, em relação ao que a população vai falando, em relação à aquela complexidade que tem das opiniões e do que é certo, do que é errado, do que realmente tem de temor, medo e tudo mais, mas vamos pegar assim por base Jackson e por base o Tommy. Essa mudança do Tommy com a Dina coloca os personagens, tá, num caminho que eu acho que o roteiro desse terceiro episódio aqui, ele acerta, porque ele não tem outra alternativa, a não ser colocar realmente essa sequência para que a jornada para Seattle realmente aconteça dessa forma, com esse desenvolvimento. O Tommy, ele não tendo, né, a ideia de quem são as pessoas, de onde que vinham as pessoas, ele não tendo essa informação prévia, e claramente o episódio trabalhando com a Dina ter segurado por 3 meses essa informação para que a Ellie fosse essa primeira pessoa a receber as informações, acho que o episódio ele vai trabalhando com que realmente o Tommy precise ficar onde ele está. Se ele vai permanecer exatamente onde ele está, aí é um outro caminho que assim, ó, eu tenho muitas dúvidas, até esse é um ponto importante, abrir uma gaveta nesse momento, tá? De quão vai ser seguido por causa do ponto de ruptura, tá? Eu tô falando assim em relação. A gente tem mais 4 episódios pela frente, em que ponto da história, né, se a gente colocar em paralelo do jogo, que se encerra essa segunda pra terceira temporada e a continuidade do que for, se tiver quarta, quinta, não interessa. Mas que ponto vai ser a ruptura do segundo pro terceiro? Quanto que realmente a história ela vai seguir com aquela ordem, digamos, até de personagens que estão colocados, né, em cada estrutura, digamos assim, porque a gente sabe que a série funciona de um jeito completamente diferente do jogo. Tá? A adaptação ela tem suas liberdades criativas e, como eu abri essa crítica falando, eu acho que eles acertam em como que eles vão posicionando os personagens para que realmente essa jornada para Seattle aconteça dessa forma como foi estabelecida aqui. Então, assim, esse primeiro problema que esse roteiro do terceiro episódio tinha para estabelecer os personagens e quais são suas motivações, seus porquês, para mim, eu acho que o episódio ele consegue sim estabelecer isso muito bem. Ele é realmente muito funcional nessas partes. E ao mesmo tempo, ele obviamente tinha que tratar em relação à culpa da Ellie e também sobre o que a gente tem dessa dor toda provocada pelos acontecimentos do segundo episódio. Isso também tinha que acontecer. E eu gostei muito, tá? Cara, literalmente imagens criadas no jogo, elas colocadas mais uma vez perfeitamente ali, parece aquele Ctrl+C, Ctrl+V aqui na tela na série de TV. E acho que eles conseguem trabalhar esse aspecto da Ellie muito bem, tá? Vamos pegar um aspecto dela assim. Tanto que aí entra uma reclamação muito grande, tá? Que até não é uma reclamação minha, assim, mas é algo que eu falei na crítica do segundo episódio, que ficou muito presente nas críticas, nos comentários aqui, tanto do primeiro quanto do segundo, não só aqui, mas em vários outros canais, e ele é muito tema de discussão abertamente por todos os cantos em que se conversa sobre agora a segunda temporada de The Last of Us, que é a relação da Ellie estar tão birrenta, digamos assim, nessa segunda temporada. E esses aspectos eles continuam, só que para mim eles continuam já de uma maneira diferente, porque como ela precisa manter, digamos assim, uma visão para as pessoas, né? E a cena dela com a Gale é muito isso. Uma visão ali para as pessoas que estão em Jackson, né? Tirando a Dina, tirando o Tommy. Até o Jesse, tá? Vou botar o Jesse também nessa conversa. Ao redor, né, desses três, as outras pessoas ali, a Ellie ela precisa manter essa mesma personalidade que ela estava colocada antes, até quase escondendo o que existe dentro dela ali, da dor, da culpa, tudo mais, que acho que ainda não veio realmente com força, mas o episódio ele demonstra já em várias situações que são os Ctrl+C, Ctrl+V ali,
Porque, senão, tem uma fala ali que o Jesse fala pra Ellie, quando eles estão fazendo aquele treinamento, o primeiro treinamento que tem ali da Ellie antes da reunião do conselho. A relação da vingança. Se as pessoas percebem que tudo está sendo motivado pela vingança, eu sei, tu sabe, todo mundo lá da cidade de Jackson sabe, aquela coisa toda, beleza, tá, mas o problema tá no discurso, a maneira como tu vai colocar essa questão da vingança pra fora, como é que tu vai exteriorizar essa questão da vingança. Esse detalhe todo faz também a Ellie, como depois ela propriamente diz, né, de falar em vez de pensar antes de falar, né, de apenas reagir e ser muito mais impulsiva do que realmente alguém que vai ter algo claro na sua cabeça antes de fazer merda, literalmente, também coloca para que ela mantenha muito dessa personalidade que ela tinha nos acontecimentos, para que ela não se mostre uma figura diferente perante a todos ali. E ao mesmo tempo, nos seus momentos de intimidade, seja sozinho, seja um momento breve ali com a Dina, porque depois, quando a trama já precisa andar e precisa ter outras coisas, porque as personagens precisam sair de Jackson, precisam realmente ir nessa jornada, né, o caminho todo para Sierra, precisa acontecer de uma maneira mais ágil, isso não aparece tanto. Então, eu gosto muito do momento onde a Ellie tá lá no quarto do Joe, o momento onde ela para ali no túmulo do Joe, os momentos Ctrl+C, Ctrl+V, cara, e também, assim, o quanto que a Ellie carrega dessa culpa toda. Que isso eu acho que é algo que a série, ela não explorou, vou repetir, cara, pra mim ela não explorou nesse episódio aqui, e é algo que sim vai aparecer logo mais. Logo mais isso vai acabar aparecendo. E acho que vai ser um momento bem específico, bem chave, talvez algum momento ou outro onde também comece a trabalhar muito mais a questão dos flashbacks, né, em relação ao momento tal que aconteceu, a conversa toda da verdade, do que tinha acontecido lá atrás, que é também a motivação da Abby e tudo mais. Acho que esses aspectos da culpa, tudo isso também vai surgir um pouco mais pra frente dentro da série, que não vai demorar muito, porque a gente só tem mais 4 episódios pela frente repetindo. Então, essa questão de estabelecimento todo dos personagens para esse caminho, cara, pra mim, com a maneira como está estruturado The Last of Us nos seus 3 primeiros episódios, não tinha como ser diferente. Eu acho que ele está bem, bem, bem realizado até esse momento. E agora vamos ver como é que vai ser a continuação, obviamente, dessa jornada. A apresentação dos Serafitas ali, cara, pô, foi muito massa, que já traz uma apresentação importante sobre a questão dos assobios, e daí a gente tem que entender que a série ela tem que ser mais direta e ágil, e acho que visualmente eles já deixam isso muito bem realizado ali dentro. E também era um episódio onde tu não tem como tu provocar uma ação mais clara. Ele é um episódio que ele precisa dar um freio. E isso falando uma questão clara de roteiro. Por causa, né, do ápice que tu chega emocional no segundo episódio, o terceiro tu precisa dar esse pisando no freio para depois voltar a acelerar. Ainda mais que a gente está falando de um recomeço de arco. Porque o arco de 2 episódios feitos ali, que eram muito motivados por causa do Joe, ele se encerra no final ali do segundo episódio. Então tu precisa ter um recomeço dessa linha toda também, do ritmo do que está acontecendo. Ou seja, já está claro, né, para quem já viu a promo ali do quarto episódio, que a gente vai ter essa aceleração sim acontecendo, e muitas coisas estarão para acontecer já na próxima semana, galera. Teremos vídeos saindo aqui durante a semana também, né, sobre algumas coisas para a gente já ir também conversando, porque eu estou muito interessado também como que vai funcionar esse ponto de quebra, esse ponto de ruptura em relação à história base do jogo, em relação à questão de temporada, até que ponto que vai, o que fica para frente e a maneira como vai funcionar esse ponto também de ruptura, ponto de quebra, né, de segunda para terceira temporada aqui em relação à história base do jogo. Cara, e o último momento, assim, o quanto que aquele prólogo de episódio, ele tem força por pegar aqueles momentos logo após os acontecimentos. Da chegada, né, da Dina, a chegada da Ellie ferida, a chegada do Jesse, junto com o corpo do Joe, a questão toda de despedida do Tommy, a mensagem para Sarah, a questão do relógio, também pontuada, já depois para Ellie também lá no quarto. E o momento da Ellie no hospital, com
aquele rápido flashback ali para trazer também o peso do baque. É o peso do baque, é o peso brutal que existe ali para ela, que ainda está guardado. Aí que tá, cara, tá tudo muito guardado dentro dela ali também, que isso, obviamente, para mim, cara, vai ser trabalhado nos momentos onde começarem a vir mais fortemente os flashbacks, né? O Eugene novamente está pontuado nesse episódio aqui pela Dina, mais uma vez, tá? São 3 episódios sendo trabalhado o nome do Eugene, Eugene, importância que o Eugene vai ter daqui a pouco também quando aparecer. Pra mim vai ser no mesmo momento, cara, que tiver, durante um episódio eu tô falando, uma questão de flashback sobre os acontecimentos todos, Ellie e Joe, vai ter o Eugene também. E acho que teve uma teoria aqui colocada já também por um outro fã de The Last of Us, sobre, até foi um vídeo específico que eu tinha feito sobre o Eugene, tá? Que tá aqui no canal. Sobre a importância que parece ter o Eugene para essa história aqui, que daí foge, obviamente, de questões colocadas do jogo, tá? Aquela questão toda da adaptação para série de TV. Que está colocado muito que daqui a pouco pode ser, né, de acordo com a teoria desse fã, que o Eugene tenha descoberto a verdade da Ellie e isso tenha ocasionado a questão do Joe com o Eugene e daí também aconteça a questão de ser o momento onde a Ellie acaba descobrindo a verdade do Joe. Porque aí que tá a questão do que está sendo colocado na série. Isso é um ponto muito importante. Dos elementos, de como eles são trabalhados dentro aqui da série. Galera, coloque mais comentários o que acharam sobre o terceiro episódio. Não esqueçam que teremos mais materiais sendo nessa semana para a gente ir conversando sobre, teorizando também, porque, cara, é muito bom teorizar, porque a gente tem a base, a gente tem essa questão de adaptação toda acontecendo ao mesmo tempo. Tem que ser 4. Viva o sonho aqui.